seja orar, meu coração se enche de alegria, queima e eu fico tremendo. Isso é maravilhoso, porque é o temor do Senhor. Aleluia. Tomara que nós nunca perdemos o temor do Senhor. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Aleluia. E disse: Respondeste bem, fazei isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Aleluia. E aí, irmãos, vamos tomar seus assuntos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Jesus, quando esteve na terra em sua forma física, Jesus, quando esteve na terra sendo 100% homem, 100% Deus, muitas das vezes quando ele ministrava a sua palavra, muitas das vezes quando ele trazia o seu sermão, ele pregava por parábolas, meus irmãos. Você, como eu não sabia, quem não sabe o que é uma parábola, parábolas são verdades espirituais Aleluia, Jesus. retiradas do mundo físico, ou seja, são fatos o qual aconteceram nos tempos passados, outrora, são fatos o qual acontecem nesse tempo o qual estamos vivendo nos dias de hoje, e são fatos o qual ainda vão ocorrer. Glória a Deus. Aleluia. Agora, num certo dia, Jesus, trazendo seu sermão, se levanta, como a Bíblia nos fala, um certo doutor da lei, querendo interrogar Jesus, querendo indagar ele. E ele pergunta a Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? Aleluia, Jesus. Ele faz uma pergunta que todo homem almeja, que é a vida eterna, todo homem quer. Glória a viver Deus. eternamente. Aleluia. É verdade. Aleluia. Esse homem se denominava um certo doutor da lei, e naquela época eles denominavam ele como doutor da lei. Mas nós podemos ver que ele não era de toda a sabedoria, porque se ele fosse toda a sabedoria, ele saberia que estava diante da lei, estava diante de Jesus, do dono da vida, do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz. E ele faz essa pergunta para Jesus, só que eu entendo, eu posso ver com essa pergunta que ele faz ao mestre, que ele não sabia uma diferença que nos dias de hoje eu também não sabia e vim aprender para a glória de Deus. Nos dias de hoje muitas pessoas não sabem que é a diferença de herança para merecimento. Herança é aquilo que nós não precisamos lutar para ter. Herança é aquilo que nós não precisamos batalhar, correr atrás para ter. Herança é aquilo que nós não precisamos renunciar para ter. Herança é aquilo que nós não precisamos pagar preço para ter. E merecimento é tudo oposto à herança. Para você Aleluia. merecer morar no reino dos céus, para você merecer herdar a vida eterna, você tem que pagar preço, você tem que renunciar. Glória a Deus, Jesus. Você tem que fazer aquilo que o Senhor te ordena, aquilo que o Senhor te ensina a fazer. Você tem que amar, perdoar, Graças a ti, Senhor. olhar para o teu irmão como Deus olha para cada um de nós. É verdade, Senhor. E Jesus respondendo diz a ele Segundo a sua vontade. que um certo dia descia
o homem de Jerusalém para Jericó. E daí Jesus começa a contar essa parábola, essa mensagem, essa história para ele. E Jesus diz que nesse dia, quando esse homem descia de Jerusalém para Jericó, ele se depara com assaltantes, salteadores, com criminosos no meio do caminho. Aleluia, Jesus. E estes homens, a Bíblia nos conta que eles assaltaram aquele homem, roubaram aquele homem, espancaram ele. E a palavra nos fala que deixaram aquele homem quase morto. Aleluia. A Bíblia não nos conta, não nos fala isso, irmão, mas imagino eu que aquele homem estando quase morto, eu entrando na história, ele talvez não poderia falar, porque ele estava machucado, mas imagino eu que ver alguma coisa ele via meio que embaçado, mas via. Creio eu que quando a palavra nos fala que quando vem um sacerdote, ele glorifica a Deus, porque aí talvez seria a oportunidade, a chance de salvação. E creio eu que quando ele viu aquele sacerdote descendo, ocasionalmente por aquele caminho que a Bíblia nos conta, que ele talvez enche o seu coração de alegria. Glória a Deus. Porque aí vinha um servo do Senhor, aí vinha um homem que conhecia a sua palavra, o homem que sabia a lei. No mesmo dia, só que a Bíblia nos fala que aquele homem passou de largo. E no mesmo dia, ocasionalmente, a Bíblia nos fala que passou um levita pelo mesmo caminho. E aquele levita tornou a fazer a mesma coisa. Não deu bola para a dor, para aquele homem machucado, aquele homem ferido. E nos dias de hoje, muitas das vezes, a geração que nós estamos vivendo essa geração, muitas das vezes, é a geração que conhece a palavra do Senhor, assim como aquele levita, assim como aquele sacerdote conhece. Se diz conhecedor da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, conhecedor dos 66 livros, mas Glória a Deus, aleluia. não basta somente ser conhecedor da palavra. Glorificado é o teu nome, Jesus. Eu não conheço totalmente a Bíblia, eu não conheço a Bíblia de capa a capa, mas o pouquinho que eu conheço, eu tento ser praticante da palavra. É assim que nós devemos ser nesse dia de hoje. Aleluia, Jesus. Nós não precisamos conhecer, andar com a lei debaixo do braço, andar com a lei no carro, andar com a palavra no seu armário em casa, mas o pouquinho que nós conhecemos, nós devemos ser praticantes. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Aleluia. Glórias a Aleluia, Deus. Senhor. Aleluia. Glorificado é o teu nome, A Senhor. Bíblia nos fala que no mesmo caminho e no mesmo dia ia passando um samaritano. Aleluia. Samaritano, para quem não conhece, era aquele que era desprezado, era aquele que era humilhado naquela época. Aleluia, Jesus. E mesmo esse samaritano sendo desprezado, humilhado e não tendo por que ajudar aquele homem, aquele irmão, mesmo assim a Bíblia nos fala que ele enche o seu coração de misericórdia. Aleluia. Esse samaritano não olhou para as vestes, não olhou se ele usava uma túnica cara, como os homens usavam naquela época, se ele ia ter alguma recompensa em ajudar aquele homem, aquele ser, aquele irmão, aquela pessoa. E a Bíblia nos conta que ele se encheu de compaixão. E logo ele se encheu de compaixão, ele atou as feridas daquele homem, passou azeite nas feridas e colocou em sua cavalgadura. E este homem levou o ferido para uma hospedagem. Naquela época, Aleluia, Jesus. o dinheiro, eu não sei o valor do dinheiro naquela época, mas a gente pode ver que valia muito, porque eles pagavam moeda de prata, moeda de ouro. E ele não se Aleluia. importou com o valor do qual os bens materiais, o valor do qual ele ia gastar para ajudar aquele ser, aquela pessoa. Glória a Deus.
ele deixou, a palavra nos fala que ele deixou 2 moedas para o dono da hospedagem, da hospedaria, e pediu para aquele homem que cuidasse dele. E a palavra nos fala que no próximo dia ele iria embora, mas assim que ele voltasse, tudo que aquela pessoa ferida gastasse, ele iria pagar, ele iria suprir a necessidade. Aleluia! Jesus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Poderoso Jesus. Poderoso, Pai. Meu Deus. Obrigado por essa cidade, Pai. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Logo após Jesus contar essa parábola para esse doutor da lei, ele faz uma pergunta para este homem: que qual destes 3 homens parece que foi o próximo daquele o qual os salteadores roubaram, qual os assaltantes, os ladrões maltrataram? E este doutor da lei responde a Jesus dizendo que foi o que usou de misericórdia com ele. Meus irmãos, um certo dia eu no meu emprego, e no nosso intervalo, nós reunidos conversando, eu com os meus colegas, e daí o inimigo levantou um irmão, um colega meu, para tentar talvez me humilhar, para tentar talvez me envergonhar na frente dos meus colegas. E este irmão, ele me perguntou se eu já tinha, eu sendo crente, eu sendo cristão, já tinha lido a Bíblia de capa a capa. Se eu já tinha lido de Gênesis a Apocalipse. E Deus me encheu meu coração naquele momento e me deu a resposta na hora, porque Deus não deixa a gente ser envergonhado. Aleluia! E eu falei para aquele colega: não li a Bíblia de capa a capa, mas o pouco que eu li, eu tento ser praticante. O pouco que eu leio, eu tento fazer o que eu aprendo. A gente não precisa conhecer a Bíblia por inteiro, a gente só tem que ser praticante dela. A gente não precisa conhecer de Gênesis, Apocalipse, a gente precisa fazer o que está escrito na palavra. Verdade, Senhor. Aleluia! São essas as minhas palavras nessa noite. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, este privilégio. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Eu não sou pregador, eu sou apenas um canal de bênção. O que Ele botar no meu coração para me falar, eu vou falar para os meus irmãos. O pregador é Ele quem escreveu, Ele que nos ensina, Ele que nos capacita. Deus, aleluia. E eu agradeço ao Senhor nesta noite por este privilégio.